Esse aqui é mais um vídeo, que é a mansidão, vídeo parte 2 sobre mansidão. Como eu já disse, serve para escola bíblica dominical reforçar o estudo da escola bíblica dominical, serve para estudos bíblicos, e serve para uma pregação na igreja, reuniões, palestras. Vem acrescentar, eu acredito que esse estudo vem acrescentar isso aí é para a nossa edificação espiritual. Um estudo de Daniel Conégero. A mansidão é uma característica daquele que é brando, pacífico e que possui moderação nas ações. Ser manso é o oposto de ser agressivo e rude. Essa é uma palavra que aparece em alguns textos bíblicos, e para entendermos o que é mansidão na Bíblia, precisamos considerar o seu uso no Antigo e Novo Testamento. Que vamos ver aqui o significado de mansidão na Bíblia. No Antigo Testamento, a palavra mansidão traduz o hebraico anawa. Este termo vem de uma raiz que significa basicamente inclinar, estar curvado e condescender, no sentido de submissão. Por isso, tal termo implica principalmente a ideia de ser submisso ou ser despretensioso, ou seja, mansidão, ser submisso, né, subordinado, se submeter, baixar a cabeça, deixar para lá, nesse sentido, né? O uso desse substantivo no Antigo Testamento transmite o conceito de submissão paciente, em conexão com a humildade. Tem conexão com a humildade. É exatamente esse sentido que essa palavra aparece em algumas referências com Salmos 22, 26, 25. Bom, aqui está as referências aqui, Provérbios 15 e 33, depois você pode aí conferir. Um exemplo de personagem bíblico que demonstrou mansidão foi Moisés, que suportou ataque pessoal sem recriminação e sem demonstrar ressentimento. Números 12, do 1 ao 3. Moisés era o homem mais manso da terra, a Bíblia diz, né? A Bíblia fala. Está escrito. Muitas vezes os mansos são descritos como pessoas pobres e aflitas, ignoradas pelos poderosos. Amós 2,7, Salmo 147,6 e Isaías 11,4. Uma passagem que certamente merece destaque é o Salmo 45, onde a mansidão é mencionada como uma qualidade do rei messiânico, Cristo, né? Salmo 45, 4. Além disso, no Salmo 37,11, o salmista Davi descreve que os mansos herdarão a terra. Uma frase também repetida por nosso Senhor, Mateus 5,5, perdão. No Novo Testamento, a palavra mansidão traduz alguns termos gregos, dos quais podemos citar praoetes e o adjetivo praos. Não é prato não, praoetes, praotes e praos. Lembra de prato, né? Para você memorizar. O significado básico é de ser suave, ser meigo, ser paciente, referindo-se a uma atitude interior que se revela por meio de ações externas que expressam a gentileza, ou seja, estar também ligado à cortesia, consideração pelo próximo e à modéstia. Quando aplicada no Novo Testamento, a palavra mansidão indica especialmente uma atitude de completa submissão a Deus e a sua palavra. Aí, Tiago 1,21. Mansidão, submissão a Deus e a sua palavra. Tem a ver com submissão. O apóstolo Paulo mencionou a mansidão como uma qualidade do fruto do Espírito. Não frutos, mas o fruto no singular. Gálatas 5,22. Ensinando que a verdadeira mansidão não provém da própria natureza humana, mas que é uma virtude gerada pelo Espírito Santo que imprime naqueles que são regenerados um caráter semelhante ao de Cristo. O Espírito Santo trabalha nesse sentido. No contexto de Gálatas 5, podemos perceber que a mansidão, juntamente com outras virtudes do fruto do Espírito, que focam principalmente o trato com o próximo, se opõe aos vícios da inimizade, discórdia, ciúme, dissensões e explosões de ira, que são característicos das terríveis obras da carne. Algumas pessoas equivocadamente identificam a mansidão com um tipo de fraqueza, porém seu significado expressa exatamente o contrário. A mansidão é uma qualidade que capacita alguém a controlar a força e aplicá-la corretamente. Aqui tem
O que é ser manso? O que é ser manso segundo a Bíblia e por que devemos ser assim? Com base no significado apresentado acima, podemos dizer que ser manso é ser capaz de restringir a própria força para agir adequadamente em situações extremas. Alguém que é manso demonstra humildade, cordialidade e modéstia. Olha aí. O que o manso externa? Ele exterioriza o quê? Humildade, cordialidade, ser cordial, né? Dar bom dia, boa tarde, tratar bem as pessoas. E modéstia, ser modesto, não ficar se exaltando, né? Característica do manso. Conforme vimos, a mansidão é uma qualidade que indica que somos guiados pelo Espírito Santo. Somos guiados pelo Espírito Santo se formos mansos. E que seu fruto é gerado em nós. Por isso os mansos não se desesperam nas adversidades, porque confiam em que tudo está sob o controle de Deus e que nada foge do seu propósito. Diante dessa consciência, os mansos suportam as injúrias dos homens, pois entendem que tais coisas fazem parte da permissão de Deus para um bem maior. Como eu disse no outro vídeo, no vídeo número 1, né? É complicado. A mansidão é difícil, mas não é impossível. Devemos buscar, devemos nos esmerar, devemos nos esforçar para ser manso e pedir ao Espírito Santo para nos ajudar nessa árdua tarefa, nessa árdua missão de ser manso. É difícil, mas não é impossível. Devemos se aprimorar, aperfeiçoarmos a cada dia nessa virtude do fruto do Espírito chamada mansidão. Fácil não é, mas não é impossível. Escrevendo a Timóteo, Paulo ressaltou que a mansidão deve ser uma qualidade indispensável quando repreendemos alguém que está no erro. 2 Timóteo 2,25. Em sua carta aos Efésios, o mesmo apóstolo ensinou que a mansidão deve ser uma característica natural do caráter cristão. O apóstolo Pedro também ensinou que os verdadeiros cristãos devem estar preparados para defender com mansidão e temor os pontos principais da fé em Cristo, até mesmo diante de possíveis perguntas de pessoas hostis, pessoas contrárias, né? Por fim, devemos nos lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus que dizem: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E esse tipo de mansidão, sem dúvida, aponta para a postura de humildade e completa submissão a Deus. Esses mansos desfrutam o cumprimento total de promessa feita a Abraão. Romanos 4,13 e Hebreus 11,16. Depois você pode conferir esses textos. O maior exemplo de mansidão. Certamente Jesus é o nosso maior, foi e é o nosso maior exemplo de mansidão. Nosso Senhor é manso e humilde. Como já lemos em Mateus 11,29, né? Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Cristo, Deus, nos deu esse exemplo. E mesmo possuindo grande autoridade, quando experimentou terríveis injustiças durante seu ministério terreno, ele manteve o controle. Uma grande demonstração de sua imensa mansidão foi durante o seu julgamento. Na ocasião, ele foi acusado injustamente e não proferiu uma só palavra de ameaça aos seus perversos acusadores. Tamanha mansidão havia sido profetizada pelo profeta Isaías, Isaías 53:7. Foi retirado aqui de um outro site, estiloadoração.com. Correto? É que mansidão significa o quê? Que veio aqui do dicionário, né? Foi retirado. Mansidão, brandura de temperamento, sem altivez ou vaidade, disposição mental que habilita a pessoa a suportar ultrajes com paciência e sem irritação, ressentimento ou retaliação vingativa. É companheira íntima de outras virtudes, tais como a humildade, a despretensão mental e a delicadeza. E raras vezes está separada delas, ou seja, a mansidão ela tem a ver, está vinculada, tem um elo de ligação muito forte, muito próximo, muito íntimo de outras virtudes, tá? Com humildade, despretensão mental, delicadeza, e raramente está desassociada a elas, né? Tem a ver, né? Mansidão. A palavra hebraica traduzida manso, anal ou aná, deriva da raiz aná, que significa afligir, humilhar-se, rebaixar-se, né? Afligir, humilhar, abaixar. Aná, é só lembrar de Anão, não é? Anão, aná. Lembra de Anão. É afligir, humilhar, rebaixar. Tem a ver, né? Deriva dessa raiz, né? Tem a ver nessa raiz aí de se afligir, se humilhar, rebaixar. Isso assim, tem a ver com ser manso.
Na Bíblia, a mansidão é enfatizada como uma atitude mental da pessoa em primeiro lugar para com Deus, então para com criaturas. Por exemplo, está escrito: os mansos certamente incrementarão a sua alegria no próprio Yehová, ou seja, Yahvé, Isaías, o Eterno, Isaías 29:19. Os mansos são dóceis. Deus ensinará aos mansos o seu caminho, Salmos 25:9. E eles estão dispostos a suportar a disciplina na mão dele, embora esta às vezes no momento seja penosa. Hebreus 12, do 4 ao 11. A mansidão induz pessoas a esperar que Yahvé, o Eterno, endireite os males e prejuízos sofridos injustamente, em vez de elas se acalorarem em ira. Salmos 37, do 8 ao 11. Tais pessoas não ficam desapontadas porque o designado por Deus, o renovo do toque de Jessé, repreenderá a injustiça, em benefício dos mansos da terra. Isaías 11, do 1 ao 4. Moisés era um homem assim, muito mais manso de todos os homens da superfície do solo. Alguém que podia suportar críticas sem ressentimento. Números 12, 13. A ocasião destes comentários sobre a sua mansidão foi quando Miriam e Arão murmuraram contra Moisés. Na realidade, era uma queixa injustificada contra o Eterno, Yahvé, YHVH, que ele prontamente notou e repreendeu. Números 12, do 1 ao 5. Alguns comentadores acusam Moisés de injustificadamente louvar a si mesmo por registrar esta referência à sua própria mansidão. Outros críticos afirmam que a declaração foi posteriormente acrescentada por outra pessoa, ao passo que mais outros citam isso como evidências de que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Todavia, o comentário de Cook diz a respeito dessas palavras: quando consideramos que foram proferidas por Moisés, não próprio da sua própria iniciativa, mas sob a direção do Espírito Santo que estava sobre ele. Estas exibem certa objetividade que atesta tanto a sua genuinidade como também a sua inspiração. Estas palavras, bem como as passagens em que Moisés não menos inequivocadamente registra suas próprias faltas, exibe a simplicidade de alguém que dá testemunho a seu respeito, mas não para o seu próprio crédito. As palavras são inseridas para explicar por que Moisés não tomou medidas para vindicar a si mesmo e por que o Senhor, consequentemente, interveio com tanta prontidão. Jesus, nosso Salvador, demonstrou mansidão por suportar toda espécie de injúria pessoal sem uma palavra de queixa, até mesmo deixando-se levar como cordeiro à matança sem abrir a boca em protesto. Filipenses 2, do 5 ao 8, Hebreus 12, 2, Atos 8, do 32 ao 35, Isaías 53, 7. Depois você pode conferir. Este, maior do que Moisés, também se recomendou a outros como pessoa mansa de temperamento brando. Mateus 11, 28, já lembra esse texto, 29. Conforme Isaías 61, 11, predisse, ele foi ungido com o Espírito de Yahvé, o Eterno, para anunciar boas novas aos mansos. Depois de Jesus ler esta profecia na sinagoga da sua cidade, Nazaré, ele declarou: hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, 16 a 21. Deus, ao enviar assim seu amado Filho para ensinar os mansos a respeito da salvação, deveras mostrou-lhes um favor todo especial. Salmo 149, 4 e Pedro 3, 34. O convite expresso pelo profeta Sofonias ainda é feito aos mansos da terra. Procurai Jeová, Na verdade é Yahvé, o Eterno. Todos os mansos da terra que tendes praticado sua própria decisão judicial. Procurai a justiça, procurai a mansidão ou humildade. Como já foi falado aí mais acima, mansidão, humildade, elas estão relacionadas, Mansidão e humildade. Provavelmente sereis escondidos no dia da ira de Yahvé. Sofonias 2:3. Já lembra esse texto anteriormente. Além destas maravilhosas promessas, fazem-se outras as tais. Por exemplo, os próprios mansos possuirão a terra e deveras se deleitarão, na abundância de paz. Salmo 37:11. Tanto em sentido espiritual como em sentido literal, os mansos comerão e se fartarão.
Salmos 22, 26. Tem muitas promessas para os mansos, né? Assim, em contraste com os iníquos que desencaminham o manso e procuram destruí-los, Amós 2, 7, 8, 4, e Yahvé, o Eterno, YHVH, escuta os desejos sinceros destes por responder às suas orações. A sua esperança em YHVH, Yahvé, o Eterno, não é desapontada. Salmo 10, 17, 9, 18. Verás, é o provérbio, melhor é ser humilde em espírito com os mansos do que repartir despojo com os que se enaltecem. Provérbio 16, 19. Site consultado, bibliotecabiblica.blogspot.com. Estudo sobre mansidão. Efésios 4, 1, 2. Que andeis como é digno da vocação como foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Verdade prática. A mansidão como fruto do Espírito torna o crente apto para evitar contendas e pelejas e dissensões. E tem algumas leituras aqui, né, que serve para, se for lecionar na escola bíblica dominical, né, na sua classe. Aqui tem a leitura. Já lemos aqui esses versículos, né? Muitos versículos já lemos. Você pode depois estar conferindo, se você quiser. Aqui é a introdução da lição, né, do estudo. Faço a mansidão. Veremos que também as pelejas como a obra da carne, como a oposição à brandura. Para ser manso, o crente precisa ter outra virtude, que é a humildade, como já foi falado nos outros artigos acima, né? A arrogância, assim como as pelejas, são obras da carne, e quem as pratica não pode agradar a Deus, pois ele abomina. O altivo de coração, lá você lê lá Provérbio 16, 5. Na palavra de Deus, os crentes são comparados às ovelhas. Por que tal alegoria? Porque as ovelhas são animais dóceis, mansos e submissos ao pastor. Talvez no primeiro vídeo ou mais acima nós falamos que a palavra manso significa também, tem a ver com a palavra submisso, né? Aná, submisso, rebaixar-se, né? Já falamos sobre isso também. Se você é ovelha de Jesus, então aprenda a ser manso e humilde. Ouça a voz do pastor, do bom pastor, né, que é Cristo. Não o bom pastor bairro, não, mas o bom pastor, o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Mansidão, o oposto da arrogância. Mansidão não é covardia. Ser manso é ser humilde, amável e cortês. A mansidão, como fruto do Espírito, é uma atitude interior que nos leva a agir com graça e amor mesmo diante das situações difíceis. Paulo, ao escrever a segunda epístola aos Coríntios, estava enfrentando uma situação muito difícil. Alguns falsos apóstolos estavam difamando-os, distorcendo as suas mensagens, enfraquecendo a sua autoridade e o seu apostolado. 2 Coríntios 10, 13. Contudo, o apóstolo agiu com mansidão e bondade para com os irmãos. Ele inicia a epístola falando a respeito do consolo que recebera de Deus e dos irmãos. 2 Coríntios 1, do 1, 6. Muitos podem pensar que Paulo era um tanto rígido com os irmãos, mas ele era muito equilibrado. Quando era preciso, usava firmeza para com aqueles que, não querendo andar na verdade, desafiava sua autoridade apostólica. 1 Coríntios 4, 21. Mas no trato com os crentes será como paciência, né? É como um paciente amorosa ama. 1 Tessalonicenses 2,7. Ser manso é ser corajoso. A mansidão não faz o crente um covarde ou tímido, mas permite que se oponha ao espírito da arrogância e viva de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Moisés era manso, mas ao mesmo tempo demonstrou força e coragem. Números 11, 15. 12:3. Jeremias era um forte proclamador das verdades divinas, mas disse que não passava de um manso cordeiro. Aí você lê Jeremias 11:19. A mansidão, fruto do Espírito. Como fruto do Espírito, mansidão faz parte das qualidades que devem estar presentes na vida dos súditos do reino de Deus. Mateus 5:11. Jesus ensinou a mansidão e ofereceu seu fardo a todos aqueles que estavam sofrendo com as cargas impostas pelo judaísmo, pelos romanos e por Satanás. Mateus 11, do 29 ao 30. Jesus era simples, humilde e dócil. Mateus 11, 29. As pessoas tinham prazer em estar ao seu lado. Era muito difícil estar ao lado de pessoas altivas. Em geral, os altivos gostam de pelejas, pois acreditam que estão sempre com a razão e que são os donos da verdade. Você conhece alguém assim? Então ore por ele e ela, para que venha a se arrepender, ser cheio do Espírito Santo e desenvolver o fruto do Espírito.
evitando as pelejas e contendas. 2. Pelejas e discórdias. A língua portuguesa, tais palavras na língua portuguesa possuem quase o mesmo significado, porém no grego a palavra utilizada para discórdia é eriteiai, que significa desavença e desarmonia. Esta palavra também é utilizada para descrever um mercenário, pessoa que luta por oposição e glória. Paulo exortou os crentes da Galácia, mostrando que as inimizades, porfias, emulações, pelejas e dissensões são obras da carne. Gálatas 5:20. Ações do homem carnal. Atualmente, muitos não estão lutando mais pela causa de Cristo, porém apenas por cargos e posições. Um dos sinais de que uma pessoa não está preparada para exercer o ministério cristão é quando manifesta um desejo incontrolável de, passando por cima de todos, alcançar postos e mandatos. O crente que é sábio, tem dons espirituais e espera com paciência e mansidão o momento de Deus. Ele não promove pelejas, e nem faz politicagem para alcançar aquilo divino, pois tem consciência de que tais atitudes pertencem à velha natureza. Um espírito aguerrido. Ao crente não convém qualquer tipo de peleja ou porfia. Lá em 2 Timóteo 2:24, depois você lê. Deus exige santidade do seu povo. Hebreus 12:14. Precisamos nos manter incorruptíveis, santos, sinceros e justos em um mundo de trevas. Filipenses 2:15. Aqueles que estão no mundo têm mentalidade e valores mundanos. Em geral, as pessoas incentivam os outros a brigarem, a contenderem por seus direitos. Mas o cristão que tem a vida pautada nos ensinos de Jesus é diferente, pois o Mestre nos manda seguir a segunda milha e amar aqueles que nos perseguem. Mateus 5:39 e 44. A única forma para combater a peleja é ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18. Lá diz: não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Consolador nos ajuda nos passos de Jesus Cristo. Ele jamais procurou ser famoso, mas era humilde e amoroso. Filipenses 2, do 5 ao 8. 3. Bem-aventurados os mansos. O Sermão da Montanha encontramos nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus os princípios estabelecidos por Jesus para todos os que querem fazer parte do reino dos céus. Um dos princípios do Mestre é a mansidão. Mateus 5:5. Os judeus estavam sob um jugo dos romanos, por isso ansiavam por um Messias que viesse fazer uma revolução e os libertasse da opressão política. Mas Jesus mostrou que o seu reino era desse mundo e felizes não eram os que se envolviam em pelejas e motins, mas os mansos e os pacificadores. O que significa ser manso? Ser manso significa ser humilde, submisso a Deus, significa que entregamos tudo ao Pai. No Sermão do Monte há uma recompensa para os mansos, eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Estevão, um homem manso, primeiro diácono da lista dos 7, né? Primeiro diácono, dizem que foi o primeiro mártir, né? Depois de João Batista, ele foi o primeiro mártir cristão. Estevão era cheio da fé e do Espírito Santo. Diante dos seus algozes, ele se colocou de joelhos e clamou ao Senhor por eles, dizendo: não lhe imputes este pecado. Atos 7:60. Se Estevão fosse um homem carnal, com certeza desejaria vingança e agiria com a ira diante daqueles que o apedrejavam. Somente cheios do Espírito Santo podemos permanecer mansos e tranquilos diante daqueles que desejam e executam o mal contra nós. A mansidão de Cristo. O Senhor Jesus sofreu as piores dores que um homem pode experimentar. Suas dores foram físicas e emocionais, mas em momento algum ele abriu a boca para reclamar ou murmurar contra o Pai e contra aqueles que o maltratavam. O texto de Isaías afirma que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53:7. Como você age diante daqueles que o maltratam e querem o seu mal? Que venhamos pedir ao Senhor mansidão. Conclusão: evitemos todo tipo de peleja, pois já somos novas criaturas. João 3:3. Sejamos mansos e humildes de coração, sempre seguindo o exemplo do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, procurando em tudo glorificar o seu nome. Retirado também desse outro site, escoladominical.assembleia.org.br. Peço a você que, se gostou, compartilhe, divulgue nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe
e acesse a playlist, clique em playlist no canal, tem outros vídeos sobre o fruto do Espírito, tem outros vídeos também concernentes a o fruto do Espírito, não frutos, o fruto do Espírito, e certamente faremos um outro aí, o outro falando sobre outra virtude do fruto do Espírito, vai estar lá no canal. Muito obrigado, forte abraço, que o Eterno te abençoe.